Boa noite a todos que já nos acompanha pelo Instagram da Paróquia da Harmonia, né? Semana da Família. Hoje vamos bater um papo aqui sobre família e matrimônio com o nosso diácono Rony. Daqui a pouquinho vai estar chegando aqui conosco, né? Enquanto isso, vamos escutando essa canção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Boa noite, Regina. Deus abençoe. Que a gente possa realmente fazer com que a nossa família, a nossa casa, sirva ao Senhor. Boa noite, Amanda. Que Deus abençoe. Né? O povo está começando a chegar. Pastoral Familiar do Janga. Um abraço. Davi, Suelen, a todos que fazem aí a Pastoral Familiar do Janga. Ícone Evangelização aí também conosco. Vamos lá pro aviãozinho e já começamos a divulgar, né? Chame aí, convide as famílias para essa noite abençoada e bendita aqui com o nosso bom Deus. Luana, boa noite. Lena Araújo também, boa noite. Que Deus abençoe. Vamos chegando e já vamos divulgando, né? Escutando a musicazinha aí de fundo. A quem você quer servir, né? A quem a sua família vai servir. Cláudio, boa noite, Cláudio, Deus abençoe. Selma, chegando também conosco, boa noite, Selma. Deus abençoe sua vida, sua família. E o povo de Deus chegando. Olha, chegou o nosso diácono Rony. Então já vamos convidá-lo aqui já para a gente já começar mesmo já o nosso bate-papo aqui de hoje à noite. Para participar conosco. Tá chegando, nosso tempo tá chegando. Olha aí. Boa noite, diácono, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe, meu amigo. Como é que está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Uma alegria, viu? Tá contigo aqui essa noite. A alegria é nossa. Que seja uma noite de bênção, de graça, de paz, né? Uma noite de esclarecimento aqui para as famílias também, meu irmão. É um momento prazeroso, né? Um momento prazeroso para nós que fazemos, que temos família, que fazemos parte, né, da igreja. Então, participar dessa Semana da Família é algo muito... Ao longo todo o território Travou um pouquinho. Oi? Travou um pouquinho na hora que tu falou. É verdade. O território da Arquidiocese, né, nossas paróquias, praticamente a grande maioria deles estão celebrando a Semana da Família, né, vivenciando isso. É algo muito, muito bonito de se ver. Estou encantado realmente com a dimensão que esse ano a Semana da Família tomou em nossa diocese. Graças a Deus, né? É a igreja, vamos dizer assim, acordando, não que ela estivesse dormindo, mas acordando assim, as pessoas se acordando e realmente indo para o campo de batalha, como o Papa Francisco quer, né? Quer que a gente saia do nosso comodismo e vá à frente e evangelizar, levar a palavra para outras pessoas. Uma igreja em saída. Em saída, exatamente. Em saída, exatamente. Foi desde o início, foi assim, né? Desde o início que o Senhor saiu com a igreja, né? A nossa vocação é essa. A vocação da igreja é ser missionária. Não existe uma igreja sem missão, né? Exato. Consequentemente, a nossa missão, a nossa vocação também é essa. Sermos missionários. Evangelizar. Independente de sacramento. Isso depende de sacramento, né? Foi batizado, assumiu o compromisso, né, Rony? Exatamente. Recebeu o ônus de Cristo. Exatamente, Profeta e rei, né? Exatamente, exato. Mas tem gente que só quer ser rei, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa sair desse comodismo. Já entrando sem querer no nosso assunto, mas durante muitos anos, o que é que a gente viu na igreja? Nós tínhamos as famílias numa territorialidade relativamente rural. Então, você tinha o pai, a mãe e os filhos, e automaticamente essas pessoas eram católicas. Eram batizados, crismados, casavam na igreja. A igreja não precisava ir atrás de ninguém. Chegava um quantitativo para ela absurdo, porque todos eram católicos automaticamente. Exato. Hoje essa realidade mudou. A secularização e tantas outras coisas que nós vemos aí fizeram com que a igreja precisasse sair
né, dessa zona de conforto e navegasse para as águas mais profundas. Esse é o nosso grande desafio hoje. Verdade. A gente percebe que realmente muitos da igreja realmente dormiram, por assim dizer, no ponto. Sim. Né? Se acomodaram, né, com aquela facilidade que as pessoas vinham. As pessoas podem vir, mas elas vão vir no momento que elas forem atraídas, né? Isso. E elas só podem ser atraídas, como você bem colocou, se a gente sair em missão. Se a gente não sair em missão, as pessoas não vão enxergar a gente. A gente precisa... Você veja, Casa Amarela, por exemplo, né, a Paróquia da Harmonia, eu posso falar porque militei aí durante muitos anos, né? Durante muito tempo eu participei da paróquia. O grande desafio nosso é uma paróquia extremamente urbana, composta na sua grande maioria por edifícios. Como chegar nesses edifícios? Como evangelizar diante de uma realidade tão difícil, com normas impostas, onde você não pode mais fazer reuniões no salão de festa. Então, assim, tudo é muito difícil hoje. São desafios que a gente precisa se adaptar e vencê-los. Né? E vencê-los. A gente tem que procurar as saídas, né? Já que se coloca uma barreira aqui, então a gente tem que procurar um meio de arrodear essa barreira e passar. Isso. Eu acho que a gente nunca pode se dar por satisfeito ou se dar por vencido diante da dificuldade. Eu acho que o grande desafio do cristão é perseverar em torno da missão que lhe é confiada. Eu acho que o cristão ele não pode desistir, ele não pode desanimar por conta da dificuldade. Nunca o caminho cristão foi um caminho simples, nunca. A história mostra isso. Foi sempre um caminho difícil, um caminho de desafios. Nós aqui, como você bem colocou no início da nossa conversa, nós aqui durante algum tempo ficamos acomodados, esperando que as famílias viessem à igreja, esperando que as famílias participassem da igreja, esperando que os cristãos tivessem consciência com relação ao dízimo. Nós aqui ficamos parados. Isso. Então, hoje pagamos um preço por conta disso. Graças muito a caro, Deus, né? acordamos. Graças a Deus acordamos. Ainda bem, né, que está se acordando, né? Deu uma travadinha, Flávio. Foi. Tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo bem. Pronto. Deixa eu perguntar ao povo aí, o povo que está nos acompanhando. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Estão nos vendo bem? Dá um legalzinho aí, um oi aí de cada um de vocês. A gente precisa desse retorno. De repente a gente está falando aqui, ninguém está ouvindo nem vendo a gente. É verdade, né? É verdade. Então a gente precisa do retorno do povo, se está tudo tranquilo. Aí Luciana está dizendo que está tranquilo, está escutando bem. Que eu estou aqui, mas ela está lá na sala, acompanhando e divulgando. Pronto. A Regina está falando que está legal. Ana Rosa. Pronto, ótimo. Pronto, então vamos embora. Vamos rezar? Vamos rezar, diácono. Você está com a oração da Semana da Família aí, oração inicial ou não? Não, eu não abri ela aqui, não. Eu estou com ela aqui. Deixa a gente... Está com ela aí? Pronto, vá. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, vós nos destes a vida e nos revelastes o verdadeiro amor, transbordante e inesgotável, que brota da família trinitária. Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade desse amor, generoso e gratuito, sempre aberto à vida e, como igreja doméstica, sermos fermentos para a sociedade. Que a nossa casa possa estar a serviço do vosso reino. E cresçamos no compromisso de família humana à luz da Trindade Divina, tornando-nos semelhantes na coragem e serenidade de vosso Pai adotivo São José e de vossa Mãe Maria Santíssima, a Virgem Maria, cujo coração abriga e protege todas as famílias do mundo inteiro. Isto vos pedimos com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pronto, Amém. meu amigo. Vamos conversar? Bora. O tema que nos deram foi família e matrimônio. Família e matrimônio. Então, rapaz, eu queria, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, conforme a Semana da Família nos fala, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre família. Eu queria contextualizar a família ao longo do tempo. Eu acho que é importante para a gente.
Porque, veja, ao longo dos anos, o significado de família, ele foi sendo alterado, ele foi sendo modificado. A família tradicional, a família nuclear, composta por pai, que é o provedor da família, a mãe, que cuida da família, e os filhos ali, né, provenientes dessa união, essa família, ao longo dos anos, ela foi mudando. Ela foi... dimensões... Deu uma travadinha. Outras dimensões um tanto quanto complicadas, mas temos que lidar com nesse mundo moderno. Então, veja, a família ela tem origem no latim, que quer dizer famulus, que era compreendida como um grupo de servos domésticos. Essa é a origem da família. No Império Romano, a família passou a designar a união entre duas pessoas e seus descendentes. No momento, tem início também a ideia de matrimônio. Durante a Idade Média, houve um estabelecimento de união matrimonial como sacramento da Igreja. O matrimônio passou a ser um sacramento. Já o era, né? Para os cristãos já o era, mas na Idade Média ele se consolidou como sacramento da Igreja. Essa mudança é uma marca, né, da relação entre a Igreja e o Estado. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o próprio, na Idade Média, a mulher ela ficava muito desassistida. Ela casava com alguém que tinha bens, que tinha patrimônio. Quando essa pessoa morria, os filhos herdavam, né, parte desses bens, mas a mulher ficava desassistida. Se o marido morresse, então, e ela não tivesse filhos, mais desassistida ainda. Então, o matrimônio como uma forma de garantir uma certa sustentabilidade surge aí já a partir da Idade Média. Então, essa ideia de casamento como de instituição sagrada, com matrimônio indissolúvel e destinada à reprodução, é nesse período que se consolida o conceito de família tradicional, a composta por pai, mãe e filhos. É ali na Idade Média que esse conceito ele ganha força. Porém, num período logo após a Revolução Industrial, aí século XVIII, século XIX, e a consolidação da contemporaneidade, houve um aumento da complexidade das relações e das possibilidades da formação de família. Isso mudou consideravelmente. Então, questões relativas ao matrimônio e à reprodução perderam força. E o caráter determinante para a família passou a ser a afetividade. Então, essa mudança de conceito ao longo dos anos foi tirando, na verdade, o valor e o conceito de matrimônio para a sociedade. Essa é a grande verdade. Hoje, a família se caracteriza muito mais pela afetividade do que pelo laço sanguíneo, pela reprodução, né, pela bênção matrimonial. Tudo isso tem o seu valor social, mas ficou colocado meio que de lado, especialmente com relação à justiça. Para você ter uma ideia, em 1900... Tá dando... Deu uma travadinha, viu? Deu uma travadinha. Aí repete aí. Então, no Brasil, em 1967, né, antes do regime democrático, as famílias eram constituídas pelo casamento. Era a definição. Casou, você tinha uma definição de família. Em 88, já aí pós-ditadura, no regime democrático, a comunidade era formada, a família é uma comunidade formada por qualquer um dos pais. Né? A mãe e os filhos já era considerado uma família. Houve um avanço nessa questão no que diz respeito ao conceito de família. Mas no novo Código Civil do Brasil, acho que é de 2003, a família passou a ser baseada efetivamente no que diz respeito ao afeto. Então, isso foi uma mudança extremamente radical. Se tirou a questão da consanguinidade, a questão do matrimônio, tudo isso deixou de existir e a afetividade passou a nortear o que é família para o direito no Brasil. Se a gente pegar um dado interessante,
No censo de 2010, 87,2% das famílias são formadas por 2 ou mais parentes. 2,1% das pessoas das residências são pessoas que vivem sozinhos. E apenas 0,7%, menos de 1%, pessoas sem parentesco nenhum. Então, apesar de toda essa abertura, apesar desse conceito, né, voltado para o afeto, vamos dizer assim, para constituir uma família, o que se tem de forma substancial é que as famílias, na sua grande maioria, ainda são formadas de maneira nuclear. Pai, mãe e filhos. Então, assim, o censo de 2010, tem 10 anos esse censo, evidentemente, mas revela isso de uma forma muito contundente para todos nós. Por isso que o desafio cristão, ele é ainda maior. O cristão não pode se esconder atrás de dificuldades. Ah, mas a família mudou ao longo do tempo. Ah, mas a família hoje ela não é igual à família do passado. Né? A família hoje você tem o casamento homoafetivo, você tem... Não é desculpa. 87,2% das famílias são formadas da família de maneira nuclear. Pai, mãe e filhos. Ou seja, o nosso desafio continua existindo e ele é muito grande. Agora, a gente precisa unir tudo isso no que diz respeito ao sacramento. A gente precisa falar de família a partir do sacramento do matrimônio. Não dá para ser igreja e ignorar essa parte dela. Então, eu não posso, hoje em dia, como cristão católico, simplesmente dizer, não, eu vou me juntar, eu vou morar junto com ela, e lá na frente, se a gente resolver, a gente se casa, a gente... Agindo assim, a gente tira do conceito da sociedade o valor que tem o sacramento do matrimônio. A gente despreza algo que foi construído de maneira muito sólida ao longo dos anos. A gente precisa olhar para o sacramento do matrimônio e enxergar nele todas as bênçãos e todas as graças derramadas por Cristo através de sua igreja para os casais. Ô, Rony, veja só, até uma pergunta também. O que eu vejo hoje dos cristãos católicos, principalmente, que você colocou aí, né? Se a gente for olhar todo o ensino do matrimônio, da Sagrada Escritura, eu sempre gosto muito de mencionar aquela passagem de Marcos, se não me engano, Marcos 10, que as pessoas começam a apunhar Jesus sobre a questão do divórcio. Que ele olha para todo mundo e diz, olha, como era no princípio? Aí vem com a desculpa, não, mas Moisés deu carta de divórcio para constituir outras famílias, como eles quisessem. Aí ele vai dizer, por causa da dureza dos vossos corações. Isso. Aí ele vai repetir mais uma vez. Mas no princípio, como era? O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, para aí os dois serem uma só carne. Travou. Aí, travou, não foi? Pronto, eu estava falando que no princípio Jesus vai dizer que o homem deixa seu pai, sua mãe, e se une à sua mulher, se torna uma só carne, e ali constitui-se uma família. Eu vejo assim, que nós, né, a gente tem que se incluir também nisso aí. A gente não pode se isentar da responsabilidade. Que nós baixamos não só a guarda em relação ao sair para evangelizar, né, para anunciar, como também a gente baixou a guarda para essas coisas. Porque o que eu vejo, diácono, é que muita gente dentro da igreja acha que respeitar é eu concordar com o erro ou com a vida que a pessoa leva. E não é por aí. Mas as pessoas ainda continuam entendendo e compreendendo dessa forma. A gente deve respeitar. Cada um quer viver. É a sua vida. Cada um vive do jeito que quiser. Mas para nós que somos católicos, que temos mandamentos, que temos a nossa disciplina, que temos a nossa moral, isso não quer dizer que a gente agora tem que se adaptar ao mundo. O que eu vejo é isso. É que muitas pessoas estão querendo se adaptar ao mundo. Quando o Papa diz para a gente ir para o mundo, não é para a gente se adaptar ao mundo, mas é o contrário. É o mundo que tem que se adaptar, ou seja, o mundo tem que voltar ao normal. Porque, assim, estão mostrando uma normalidade para nós, como se fosse algo normal, e como se tivesse que seguir isso mesmo. Né? Então,
se prega muito isso e eu vejo muito cristão católico absorver e aceitar esse tipo de coisa, né? Aí é responsabilidade de cada um. Eu tiro mesmo hoje pela notícia que eu vi hoje, dia da França, né? O aborto, essa questão do aborto, a família está envolvida nisso também. Então, a partir do momento que você diz que um aborto pode ser feito até os 9 meses, né? Para mim já não é mais aborto, é assassinato, independente de 1 mês ou 9 meses. Então, as pessoas começam a aceitar esse tipo de coisa. Então, tudo que é de fora parece que veio para dentro da igreja e hoje existe uma imposição que a igreja tem que se adaptar ao mundo. E é justamente o contrário. Porque se a gente for para Jesus Cristo, ele vai dizer como era no princípio. Sua colocação é muito pertinente. Exatamente esse é o caminho. Veja, o que é a igreja? A igreja é sacramento universal de salvação. É assim que define a igreja no Concílio Vaticano II. A igreja como o povo de Deus, mas como sacramento universal de salvação. Então, o que acontece? Eu preciso testemunhar o que é a igreja com a minha vida. Eu posso e devo ter misericórdia para com todos. Com todos, isso. Para com todos. Independente da situação de vida que eles tenham, eu devo ter misericórdia para com todos. Isso não quer dizer que eu tenha que concordar ou que tentar adaptar aquilo que a igreja prega vivendo. Isso não existe de maneira nenhuma. A igreja, ela não vem para se adequar à realidade do mundo. Muito pelo contrário. As pessoas precisam se adequar àquilo que é a igreja para encontrarem na igreja um caminho de salvação. Então, essa radicalidade com relação ao anúncio e com relação à doutrina da igreja, ela precisa sempre existir, desde que haja misericórdia. O que eu não posso é impor uma radicalidade, impor uma consciência religiosa minha sem misericórdia. Aí fica muito difícil. No mundo moderno, não dá para a gente impor nada. Mas a gente também não precisa concordar com tudo ou baixar a cabeça para tudo. Né? A sua colocação é muito pertinente. As coisas vão continuar existindo e elas vão avançar sempre para rumos em que acontece inevitavelmente um distanciamento com aquilo que a igreja prega. Mas a igreja sempre nadou contra a corrente. Quando foi que o mundo caminhou 100% com a igreja? Na cristandade? A cristandade é considerada o período das trevas. Né? Então, assim, quando a igreja deu as cartas para o mundo, a própria igreja, ela se perdeu, porque ela se aliou ao Estado e ela acabou cometendo, né, humanamente falando, não a igreja, a instituição divina, a igreja, instituição humana, ela acabou no contexto. Então, a gente precisa olhar para esses problemas com relação à família e matrimônio do mundo atual, sem perder o norte, sem perder o nosso farol, o nosso direcionamento. Quando a gente começa a olhar para isso e dizer, não, veja bem, eu concordo com a igreja, mas eu acho que os casais de segunda união têm direito a receber a Eucaristia. Alto lá. Cada caso é um caso. É um caso. O Amoris Laetitia, né, o documento do Papa Francisco, ele vem exatamente para que quem acompanha esse casal possa determinar o que deve ser feito a partir daí. Simplesmente, agora, botar num decreto, todo mundo pode, eu vou estar destruindo algo que é sagrado da igreja, o sacramento. Isso. Então, assim, a gente não pode... E as pessoas podem entender que a igreja ensinou errado durante todos esses séculos. Né? A gente cai no risco de estar passando uma mensagem equivocada. Com relação ao sacramento, Flávio, veja. O que é o sacramento para a igreja? São sinais visíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos por Jesus Cristo, confiados à igreja para a salvação das almas. Em poucas palavras, sacramento seria isso. Se você pegar matrimônio, a raiz da palavra, matrimônio, que vem lá do latim, quer dizer ofício de mãe, mater, gerar, gestar um filho. Se você pega sacramento com matrimônio, para sintetizar, fazer uma definição rápida, de modo simples,
eu estou tornando sagrado a minha união. Então, como é que eu posso, algo que eu tornei sagrado, eu mudar? Como é que eu posso, algo que eu levei à condição de sacramento, eu simplesmente dizer que não quero mais, ou que não tem mais valor? A gente não pode se perder nessa caminhada. Sacramento é algo instituído por Jesus Cristo e confiado à igreja para a santificação das almas. Isso. Então, assim, matrimônio é algo muito sério. Matrimônio não pode ser uma tradição cultural. Eu preciso aderir ao matrimônio porque eu preciso fazer minha festa, eu preciso ter o álbum, eu preciso ter as fotos, preciso chamar meus amigos. Matrimônio nunca vai ser isso. O Catecismo da Igreja Católica diz que o momento ideal para uma celebração do matrimônio é durante a Santa Missa. O ideal é que fosse dentro da Santa Missa. O meu foi na missa. Exatamente. Com a presença da comunidade. O meu também foi na missa. Quer dizer, a gente está preocupado em fazer algo separado da comunidade. Algo para os nossos. Né? Não, vamos chamar os nossos para viver esse momento. Não, o casamento, ele é comunitário. Né? Não existe. Feito para ser celebrado de portas abertas, onde o diácono ou o sacerdote é apenas o representante da igreja. Isso. Quem celebra são os noivos. Os noivos. E esse consentimento é algo muito forte. Quando alguém diz assim, mas veja, eu casei obrigado. Não. A primeira fase do sacramento do matrimônio no consentimento, a pergunta é de livre, espontânea vontade que eu fazes? Então, se não tem liberdade, não tem sacramento. Não tem sacramento, Então, assim, a gente precisa entender como funciona a nossa igreja. A gente precisa mergulhar nessa igreja, porque quando a gente mergulha nela, a gente entende o valor que ela tem para a vida das pessoas. Tudo que foi feito, tudo que foi pensado, tudo que foi confiado a essa igreja é para o bem das pessoas. Não existe na igreja algo que seja para diminuir, para dificultar as pessoas. Muito pelo contrário. Vem para santificar, para ajudá-los, para fazê-los crescer como família, para que eles encontrem a verdadeira felicidade a partir. Pergunta básica para você. Eu gosto muito de fazer essa pergunta quando estou no curso de noivos. Por que os casais se separam hoje em dia? Aí surge milhares centenas por isso, por aquilo, questão social, financeira. E a resposta é simples, Fábio. Os casais se separam hoje em dia porque eles já estão separados de Deus há muito tempo. Isso. Esse é que é o grande problema. Eu quero o sacramento do matrimônio, mas eu não quero a presença de Deus dentro do meu lar. Não tem como. Como eu vou conseguir tornar sagrado a união eu que não quero a presença de Deus na minha casa? Exato. Não, mas eu quero. A gente escuta, não, mas eu quero. Mas você quer o reino sem se comprometer com ele? Não dá para conseguir esse reino. Não como tem é que eu como. faço parte de um reino que eu não me comprometo com ele? Verdade. É isso que a gente precisa, tornar público. É isso que a gente precisa anunciar. Eu preciso trazer Deus para o seio da minha família. Eu preciso trazer Jesus Cristo para o seio da minha família. Assim como aconteceu nas bodas de Caná, Maria precisa estar no cantinho da minha sala. E é nesse canto da sala, todas as vezes que a dificuldade, sabe, vier de uma forma dura, difícil, seja ela financeira, seja ela por motivo de saúde, né? Eu posso olhar para o cantinho da minha sala e dizer assim, mãe, acabou. Me ajude porque está faltando o vinho do entendimento, está faltando o vinho da compreensão, faltando... Me ajude, interceda. Se a gente não tem isso, fica muito difícil. Fica muito difícil. No mundo moderno, onde nós somos cobrados o tempo inteiro, como
É muito difícil. Nós somos levados por essa corrente. Olha, para a gente mergulhar, a Bíblia, ela inicia com Gênesis. Exatamente aquilo que você estava falando. Gênesis 2, né, que diz, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher e os dois formarão uma só carne. Só carne. É isso que diz o Gênesis. A Bíblia termina com o livro do Apocalipse. Em Apocalipse 19, o que é que está escrito? As núpcias do Cordeiro. Núpcia do Cordeiro. Do começo ao fim da Bíblia, Sim. nós falamos sobre família. Nós temos inúmeras passagens na Bíblia que relatam o valor de uma família. A gente hoje fala assim, uma mãe é capaz de qualquer coisa para o seu filho. E não foi isso que fez a Cananeia? Isso. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quando Jesus diz para a Cananeia, não é justo dar o pão, deixar de dar o pão aos filhos do reino para dá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos, isso. E o que é que ela diz? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Migalhas que caem, é. É verdade. Veja, quem não era cristão, quem não era judeu, né, melhor dizendo, porque o cristianismo não existia ainda, quem não era judeu queria beber dessa fonte. Quem não era judeu se apaixonava por aquilo que Jesus falava, pregava, fazia. Por que hoje essa paixão diminuiu? Porque falta em nós a capacidade de anunciar com a nossa própria vida quem é Jesus Cristo. Falta em nós essa capacidade. A gente não quer se comprometer. A gente prefere se abster das situações mais complicadas. A gente prefere fugir do debate. Não, o debate faz parte da igreja. Isso. Então, se você... Outro dia, eu fui convidado a celebrar o batismo lá em Paulista e chegou uma pessoa para mim e disse assim, olha, eu queria batizar, né, o meu filho, mas eu chamei para ser padrinho um protestante. E como é que eu faço? Aí eu disse a ele, eu disse, não faz. Não faz. Aí, assim, criou-se um transtorno, né? E eu sentei com ele para explicar a ele. Eu disse, olha, o padrinho tem essa finalidade. Então, existe todo um contexto para que a igreja peça a figura dos padrinhos. Você está desprezando tudo isso. Você quer da igreja o sacramento, mas você está desprezando tudo aquilo que a igreja prega. Pois é. Eu vou fundamentar em que essa discussão? Me explique. E aí, depois de muita argumentação, ele acabou colocando uma outra pessoa, né? Espero que seja católica. A gente parte de um pressuposto em que as pessoas são honestas. Exato. Que seja, mas veja, é um equívoco. Assim, a gente não pode simplesmente fechar os olhos para aquilo que a igreja prega em nome de ser bonzinho na sociedade. Não dá para fazer isso. Pois é. Não dá para fazer isso. Eu tenho que conhecer, volto a falar. A misericórdia, ela não pode deixar de existir. Eu tenho que ter misericórdia quando for abordar as pessoas. Eu preciso falar com elas de uma forma em que as minhas palavras anunciem o reino. Um reino que parte do princípio em que se você não tem algo e eu posso lhe oferecer esse algo, eu preciso ter misericórdia para com você. Porém, esse algo não pode ser dado de uma forma que afaste você do reino. Porque se eu fizer de qualquer forma, eu vou estar lhe afastando do reino. Haja vista que eu não vou estar cumprindo com aquilo que a igreja pede. Mas continuando. Vamos embora. Olha, a família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus que se inicia pelo matrimônio, sendo este um dom de Deus para a santificação dos esposos. Quando casamos, repito, Jesus passa a caminhar conosco até que a morte nos separe. Eu vi uma frase esses dias muito bonita. Dizia mais ou menos assim: hoje, duas famílias se tornam uma. Portanto, escolha um lugar e não um lado.
Eu achei fantástica a frase. Hoje, duas famílias se tornam uma. Escolha um lugar e não um lado. Veja que coisa forte. No sacramento do matrimônio, os noivos, eles dizem um sim para. Eu, como noivo, eu dei um sim para minha esposa. Eu dei um sim para a minha família. Eu dei um sim para a família dela. Eu dei um sim para os meus amigos, para os amigos dela, para a minha comunidade. Esse sim, ele é abrangente. Não é um sim único e exclusivamente para ela. O que nós vemos hoje? Nós vemos hoje famílias constituídas em que, no momento da celebração do sacramento do matrimônio, você tem parte da família isolada, distante de um lado, distante do outro. O casamento, o matrimônio nem foi concebido ainda e nós já encontramos um distanciamento entre as pessoas. O matrimônio É verdade. é para unir. Ele não é para dividir, para afastar. Se ele está fazendo isso, se ele está causando isso, tem algo errado. Tem algo errado, é. Eu preciso resolver isso antes de partir para um passo maior. Do contrário, eu vou estar prejudicando algo de sagrado que eu estou pretendendo para a minha vida. Eu não posso pedir o sagrado a partir de algo que está errado. Eu não posso obter a graça se eu não estou em estado de graça. Se sobre os meus ombros pesa, né, falhas cometidas, algumas extremamente graves. Então, a gente precisa entender esse percurso para que a gente não, sabe, não erre. E aí, consequentemente, o que é que a gente tem? Nós temos hoje famílias construídas a partir de valores que não são pregados pela igreja. Então, como a gente pode definir família hoje quando alguém diz assim, eu quero obter o sacramento do matrimônio, mas eu não quero ter filhos? Já complica, né? Se você não quer ter filhos, você não então pode não vai casar. ter o sacramento do matrimônio. Pois é. Você não pode. Pois é. Sabe? Então, assim, então, como a gente, dentro de todo esse sistema, de tudo isso que acontece, nós vamos anunciar, defender e preservar a família. Só tem um caminho, meu amigo. Testemunho de vida. De vida. Esse é o caminho. Isso Nós mesmo. precisamos testemunhar com a nossa família que é possível viver tudo isso, respeitando aquilo que pede a igreja, construindo uma vida sólida, feliz, baseada nos ensinamentos da igreja, baseados numa consciência pura, reta, verdadeira. Se eu consigo isso, se eu trabalho isso na minha família, eu consigo testemunhar o reino. Se eu não testemunho isso na minha vida, na minha família, fica difícil anunciar isso, né? Eu estou vendo aqui, Edivaldo Fernando. Edivaldo Fernando é de Paulista, meu Deus. Confesso agora que não... Eu acho que é de Paulista. Eu conheço o Edivaldo lá em Paulista, eu acho que é ele. Mas vamos lá. Quando a gente fala da indissolubilidade do casamento como indissolúvel, e a gente escuta muito isso, né? Ele respondeu aqui que é ele mesmo. É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo, né? Quando a gente fala de um casamento, matrimônio ser indissolúvel, e também existe hoje um questionamento muito grande com relação à indissolubilidade do matrimônio. Mas como? No mundo moderno, eu posso simplesmente casar e, se não der certo, eu simplesmente separo. Separo, é. Aí a gente volta para a sua afirmação, aquela lá do início. Aquela de os dois formarão uma só carne. Como é que você divide algo que é só um? Você parte ao meio? Se você partir ao meio, você destrói a vida. Isso. E não é isso que nós temos visto hoje. As pessoas
destruindo as suas vidas por conta de uma separação equivocada. Como conceber o matrimônio hoje em dia sem renúncia, sem paciência, sem respeito, sem compreensão? Como conceber um matrimônio a partir disso? Não dá, assim, não dá para a gente falar em matrimônio e em família esquecendo os valores. Não dá. Uma pergunta aqui: como ser católico e não ter filhos obedientes a Deus? Aí passa pelos pais, né? É bem por aí. Passa pelos pais. Bem por aí. Eu acho que no livrinho A Hora da Família, nós temos alguns questionamentos. Marcelo mandou para mim e também Edivaldo tinha mandado para mim também, Edivaldo Fernando tinha mandado para mim também. Eu achei muito interessante o que ele coloca. Ele diz assim: temos vivido o matrimônio segundo os desígnios do Senhor? É uma pergunta que cada um deve se fazer. Porque quais são os desígnios do Senhor para o matrimônio? A gente precisa não mascarar aquilo que você colocou muito bem no início. A vontade de Deus em função das consequências do mundo. Tá? Tu vai ter que ver essas perguntas aí que eu não estou conseguindo ler todas, não. Acho que Fátima. Né? Fátima botou assim: está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei para a criação da família do futuro. Qual a sua opinião, Rony? Pergunta de Gilberto Ramos. Gilberto. Daqui a pouco eu respondo, Gilberto, só para não perder a linha. Veja, como é que eu posso tratar de família e propagar a infidelidade, ser infiel? Como é que eu posso? Isso. Como é que eu posso descaracterizar a minha família a partir desse ponto? Como é que eu posso entender os desígnios do Senhor se na minha família eu não consigo ter valores que são essenciais, como, por exemplo, o respeito? Sabe? A gente não pode pegar aquilo que o mundo prega, trazer para dentro dos nossos lares e descaracterizar tudo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu assistia um programa na CNN, aquele pensador da atualidade muito forte, Leandro Carnal, isso. Ele fazia uma contextualização bem interessante. Ele fazia sobre família, sobre pai, era um programa sobre os pais. E ele dizia assim, que enquanto a sociedade não mudar algumas coisas, enquanto o matrimônio for um homem levando uma mulher para outro homem, vestida de branco, significando pureza, essa sociedade está muito distante de entender as coisas. Veja, como um pensamento, eu posso até entender ele, mas eu não posso aceitar e propagar isso aos quatro cantos do mundo como se a afirmação de Leandro Carnal fosse a correta e tudo aquilo que eu aprendi estivesse errado. Isso. A gente precisa aprender a pensar a partir de valores. Então, veja, não é um homem levando uma mulher para o outro homem. É um pai Isso. levando uma filha para outro filho, para que os dois possam constituir uma família. Família, é isso mesmo. Então, assim, o branco como sentimento de pureza, hoje em dia isso não existe mais. Olha, o fato de não existir mais não quer dizer que a vida inteira esteja errado. Exato. Calma. Vamos parar com isso. Veja, hoje em dia as pessoas tratam a sexualidade de uma maneira muito aberta, sabe? Como se ela pudesse ser praticada de uma forma, até certo ponto, irresponsável. Essa é a grande verdade. Então, os jovens começam muito cedo hoje a ter uma vida sexual ativa. Isso.
E o que é que a sociedade ganhou com isso? A gente precisa refletir. O que é que ela ganhou com isso? Houve ganhos para a sociedade? Houve ganho para esses jovens? Nós temos jovens hoje extremamente felizes por conta dessa situação? Então, a gente precisa refletir a partir das coisas. Quando a gente fala da mulher, que a mulher precisa buscar seu lugar na sociedade, e isso é louvável, e deve mesmo. Isso. Eu sou um dos que defende abertamente isso. A mulher, como um membro da sociedade, ativa, participante, com voz, com vez. Isso não tem nada de errado nisso. Porém, não se pode simplesmente por conta disso desprezar um lar em função disso. Se a mulher tem toda essa vida ativa e ela despreza a responsabilidade dela para com seus filhos por conta de uma carreira, por conta de um trabalho, eu não sei, ela vai ter um ganho de um lado e vai ter uma perda muito grande do outro. Isso mesmo. No mundo moderno, Flávio, é preciso a gente encontrar uma palavra que está faltando na vida das pessoas. Equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sabe? Eu não posso ser radical a ponto de levar tudo ao pé da letra. Mulheres sejam submissas a vossos maridos. E a gente tem que entender o que a Sagrada Escritura está falando sobre ser submisso, né? Exatamente. Como é essa submissão? Não está mandando ser escrava, né? Não está mandando ser escrava. Precisa entender. E eu gosto sempre de dizer o seguinte: essa passagem da Escritura, o que as pessoas gostam de distorcer, eu gosto de fazer um contraponto. O que é mais difícil? A mulher ser submissa aos seus maridos ou nós, maridos, amar as esposas como Cristo amou a sua igreja? Cristo amou a igreja. Isso. E se entregou por ela. O que é mais difícil? Exatamente. Aqui, ó, na cruz. Até a cruz. Vamos pensar o que é mais difícil? Isso. Então, não dá para simplesmente se introduzir nesse mundo desconsiderando aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. É preciso atualizar? Claro que sim. Sem, contudo, perder os valores. Exato. Eu não posso porque uma pessoa fantástica, de um pensamento perfeito, Leandro Carral é um cara que pensa, tem textos belíssimos, gosto muito dele, mas eu não posso pegar a afirmação dele ao pé da letra e achar que com isso tudo aquilo que eu aprendi está errado. Está errado, gente. E os meus valores? E os valores que a igreja me ensinou? Vou jogar no lixo. Como se nada disso... Não, calma, gente. Vamos encontrar o equilíbrio. O homem moderno, né, a antropologia mostra muito isso, ele quer a sua satisfação, ele quer a sua realização. É evidente, a gente entende isso. Esse mundo cristocêntrico que a gente tinha há um tempo atrás, ele deixou de existir. Concordo, né? E concordo com isso. Mas olha, não quer dizer, contudo, que o homem precisa se afastar de Deus para ser feliz. Muito pelo contrário. Nunca foi tão necessário que as famílias estivessem próximas de Deus. Nunca foi tão necessário que as famílias estivessem próximas da igreja. E aí eu faço uma pausa de família e matrimônio para trazer um fato extremamente atual. O que seria das famílias em tempo de pandemia se não fosse a igreja? O que seriam das famílias nesse momento atual que nós estamos enfrentando se não fosse a igreja? Isso. Sabe? A igreja como instrumento que segurou, que alimentou, que resgatou a esperança, que elevou o nosso pensamento para as coisas do alto. A igreja que disse para a gente, não temas, coragem, eu estou contigo. Sabe? Eu acho que esse é o ponto em que a gente precisa encontrar o equilíbrio. Esse é o ponto em que a gente precisa entender que a igreja é uma necessidade na vida das pessoas. Quando eu falo igreja, entenda de uma forma completa. A igreja como Cristo. A igreja como instrumento de salvação. A igreja como aquela ponte que nos leva à felicidade. Porque eu não acredito que o cristão, que o ser humano veio ao mundo para ter uma vida de sofrimento, Flávio.
A nossa vocação é a felicidade. Isso. Nós somos criados para sermos felizes. O sofrimento ele existe porque faz parte da vida, né? Mas não é para... exatamente. Mas é para ser feliz. Deus nos fez para a felicidade. Esse sofrimento nos purifica. Isso. Muitas vezes esse sofrimento nos torna melhores. Como essa pandemia pode tornar a sociedade um pouco melhor do que ela é. Pode fazer com que a sociedade entenda que não adianta eu construir tudo, exato, esquecendo que do meu lado existem pessoas que não têm nada. O sentimento de partilha, comunitário, ele precisa ser resgatado. Vamos entender a igreja a partir dos seus primórdios. Atos dos Apóstolos. Vejam como se amam. Isso é muito forte, Flávio. Vejam como se amam. A igreja, ela atraía por testemunho de vida. De vida. As pessoas olhavam para o cristão... Não era nem a pregação, era a forma que eles viviam. De vida. É isso de vida. Que a gente precisa trazer de volta para nossas famílias. Esse testemunho de vida. Os desafios são imensos? Claro que são. São. Como educar o jovem nos dias de hoje, mostrando para ele os valores da igreja? É muito difícil. Eu estou olhando aqui para baixo, por causa do relógio, né? A gente tem mais ou menos 9 minutos. Jesus Cristo, é muito rápido, né, rapaz? Agora, se o senhor quiser continuar, a gente continua, não tem problema nenhum. Se o povo quiser, a gente derruba lá e volta de novo, não tem problema. É muito rápido. Eu vou correr aqui porque eu gosto de cumprir horário. Se eu não cumprir, a gente tenta. Mas, tá certo. O que eu acho, dentro daquilo que a própria Semana da Família nos convida a fazer, o seu matrimônio tem sido fonte de santificação? Esse é um ponto importante. Isso. Eu tenho santificado a minha relação? As minhas atitudes são atitudes que visam santificar a mim e a minha esposa? Ninguém se casa, ninguém recebe o sacramento do matrimônio buscando a felicidade só para si. Eu só posso ser feliz a partir do momento em que eu faço a minha esposa feliz. Isso. O meu desafio é esse. Se eu não conseguir isso, fica muito difícil. Difícil, é verdade. Essa felicidade, ela nunca será verdadeira. Porque se nós dois somos uma só carne, como é que a minha carne pode ter um lado feliz e um lado triste? Não, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Verdade. Né? Ô, Diácono, o senhor falou uma coisa muito importante, que os sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus e o próprio Cristo se faz presente no sacramento. Eu vi muita gente reclamando porque não ia mais para a missa, porque não estava vivendo o sacramento da Eucaristia, onde Jesus está presente. A gente vê por aí a falta de formação das pessoas e esquece que o sacramento do matrimônio, ele não só acontece na lua de mel, não. É todo momento que o casal estiver no seu leito conjugal. Então Deus se faz presente e as pessoas não aproveitam isso. No ato conjugal, Deus está presente, porque é um sacramento. No sacramento ele não vem, então é um sacramento que as pessoas não estão sabendo viver e aproveitar a presença de Deus também no ato conjugal do homem e da mulher no seu leito, que justamente é o altar deles. Eu vou completar essa sua frase. Qual a obra mais perfeita da criação? O homem. Isso. Deus cria tudo, diz que é isso. bom. Quando ele faz o homem, ele diz que é muito bom. Que as mulheres entendam quando eu falar o homem, o sexo feminino e masculino, claro, no geral, né? Claro. Tem nada de machismo aqui. Exatamente. Veja, juntos, homem e mulher podem imitar Deus na obra mais perfeita da criação. Tem algo mais forte para nós como sacramento do que isso? Verdade. Eu posso realizar o milagre da vida. Da vida. Eu posso fazer a coisa mais perfeita da criação. Como imagem e semelhança de Deus, eu posso gerar vida. Vida. Gente, é muito forte. Eu preciso entender isso. Eu preciso raciocinar a partir desse ponto de vista para entender que bênção Deus tem me dado. O que é o sacramento do matrimônio na minha vida? Se eu não entendo isso, ou se eu desconsidero esse ponto, meu Deus do céu, o que é que eu tenho feito no meu casamento? Flávio, tá difícil pra gente acabar aqui agora. Olha, aí a gente vai
for tiver perto aqui, faltando um minuto, eu lhe aviso. Aí a gente pergunta ao povo se quer que a gente continue. A gente derruba a live e volta. Eu tô correndo aqui, prometo. E o povo já pode dizer aí se quer que continue e quando terminar a gente volta de novo. O povo já pode dar um ok aí pra gente, viu? Me dê dá aí um sinal. Uns 10, 15 minutos que a gente termina. Então a gente tem que partir para outra live mesmo. É verdade. Então, vai continuando. Mas vamos lá. O documento 105, o documento da CNBB, ele diz que o primeiro grande local para anúncio do evangelho precisa ser a família. É na família que eu devo anunciar primeiro o evangelho. Se eu não consigo fazer isso na minha família, como eu posso pensar em fazer esse trabalho se eu não conseguir fazer com aqueles que estavam ao meu lado, próximo de mim? É um contra-testemunho que eu dou para a minha igreja, consequentemente, para as famílias. Então, a concepção, o entendimento das coisas precisa passar por isso. O que é que a gente vê hoje, inclusive em lares cristãos? As pessoas envolvidas na igreja, fazendo belíssimos trabalhos dentro da igreja, mas com uma vida familiar, uma vida com a esposa e com os filhos, eu não posso dizer que destruída, mas capenga. Lhes faltando compreensão, lhes faltando respeito, paciência, renúncia. Veja, não dá para anunciar assim. Então, a gente volta para Atos 2. Se a minha vida não revela esse matrimônio, como é que eu posso testemunhá-lo para os outros? Não dá para fazer isso. Ou seja, nós temos essa dificuldade hoje em dia. Essa dificuldade é a partir do ponto em que as pessoas se propõem a viver uma vida na igreja, não vou dizer que todos, mas alguns, e dentro de casa não conseguem viver essa vida que tanto pregam. Isso. É um contra-testemunho. Eu Diácono, preciso... Oi. Segura o seu raciocínio. Segura. A gente vai ter que cair e voltar de novo. Vamos. Tá certo? Segura aí. Então, povo, vou derrubar a live, mas vamos voltar, viu? Então, a gente vai aguardar o povo todinho voltar novamente aqui pra gente terminar, que tá muito bom. Talvez a gente faça uma vigília hoje. Mas vamos embora. É rapidinho, é pai bola. Não exagera. Estamos voltando para nossa live. Vamos aguardar o povo retornar. E aí, povo de Deus, live boa é assim mesmo, né? Muito assunto, é muita conversa, mas estamos aí retornando, né? Para concluir nosso assunto. Aí o povo voltando já, graças a Deus. E vamos curtindo essa música enquanto o diácono não chega de novo. A grande pergunta, quem nós queremos servir, né? Live muito boa de hoje, né? Graças a Deus. Com o diácono Rony. Um homem santo com muita sabedoria. Pronto, o diácono voltou. O diácono tá voltando de novo, viu? É isso aí, Paulo. Excelente mesmo. Ó, aí voltamos, diácono. O santo foi exagero, viu? Eu vi. Foi exagero dos grandes. Não, bem grande. Santo não tem nada, mas tudo bem. Daqui eu tô vendo a auréola, viu? Não tem pra onde correr, não. Olha, pode fazer exame de vista. Bom, gente, vamos continuar aqui. Tá voltando o pessoal, né? Vou dar tá voltando aqui pro pessoal voltar para não... Tá voltando devagarzinho, o povo tá correndo todo mundo aí, ó. O pessoal vai ficar gravado? Tá gravado, já salvei. Por isso que eu demorei um pouquinho a voltar, porque eu tava salvando a primeira parte, já tá lá no IGTV. Para o pessoal depois acompanhar tudo direitinho. A pessoa vê aqui ao vivo,
mas também depois é bom parar com mais tranquilidade e rever toda a live, né? Porque vai ajudar muito. Uma live muito construtiva, né? Às vezes são assuntos aqui que muitas vezes, Diácono, não é tratado e as pessoas às vezes nem conhecem, nem sabem. Eita, era assim, é. É uma realidade, infelizmente é uma realidade nossa, né? A gente tem enfrentado, sabe, Flávio? Eu sinceramente não esperava que fosse assim. Mas a gente tem enfrentado uma falta de conhecimento muito grande por parte dos cristãos no que diz respeito à igreja. Isso. Então, assim, você tem uma comunidade, não estou falando especificamente da minha em Paulista, mas por onde tenho passado, em que as pessoas elas participam da igreja, elas têm atividades dentro da igreja, mas elas conhecem muito pouco da sua igreja. Verdade. E elas conhecem pouco dos sacramentos, elas conhecem muito pouco daquilo que a igreja vive e prega. Então, assim, se perdem em pensamentos, muitas vezes midiáticos, porque Isso. é muito interessante, eu digo muito isso, para a sociedade, principalmente a sociedade do consumo, a família não é interessante. Não. De jeito nenhum. Vamos ser bem realistas, gente. Olha, a sociedade do consumo, vamos raciocinar a partir do seguinte ponto. Um casal sem filhos, ele consome determinados produtos muito mais do que um casal que tenha filhos. Isso. Você imagina um casal sem filhos, o que ele pode gastar, o que ele pode jantar fora, o que ele pode sair. Exato. Um casal com filhos, as despesas daquela criança vão privá-los de muitas situações. Um casal com filhos... Os barzinhos do final de semana. Não tenha dúvida. Um casal com filhos, a viagem é muito mais difícil. Isso. É muito mais onerosa. Então, para a sociedade do consumo, especialmente os consumos de bens duráveis, né? A gente pode falar em automóveis, computadores, tudo. Quanto mais as famílias puderem serem compostas por núcleos pequenos, né, melhor. A gente viu uma campanha aí agora que repercutiu assustadoramente na rede social, a campanha da Natura. É uma discussão terrível. E muitos me perguntavam, dê a sua opinião, dê a sua opinião. Eu digo, dá opinião em quê, gente? A opinião sobre... Olha, veja, vocês estão querendo tratar de algo que não compete à igreja. Isso. Veja, para a igreja, a família é muito clara. A família Pois é. O pai, a mãe e os filhos. A mãe Exato. e os filhos. O pai e os filhos. Por motivos diversos. Porque Isso. o pai faleceu, ou a mãe faleceu. Enfim, existem os motivos que levaram a família a ser alargada, os avós e tal. Existem motivos para a família, né, ser diferente. Mas você colocar a figura da Tammy Gretchen e perguntar se é certo ou errado, veja, para o consumo está correta a Natura. Ela quer vender. Pois é, quer vender, exatamente. É um público que consome, e ela colocou lá porque ela quer que você compre. Agora, Rony, uma coisa assim interessante. Eu me lembro que uma vez tinha uma determinada denominação, eu não vou dizer qual, para não fazer comercial dela, né? E eles estavam fazendo tipo um exército. Aquela coisa, sei o quê. Aí eu fui tentar fazer uma crítica assim, né? Fui falar, né? Eu disse, foi até no período do Estado Islâmico, eu disse, já que eles são guerreiros, soldados, por que eles não vão lá defender os cristãos, né? No Oriente Médio, que está sendo esquartejado, decapitado. Aí na mesma hora, foi um negócio de segundo, foi de minuto. Aí chegou uma mensagem para mim, de um sacerdote. Também não vou dizer o nome dele. Claro. Né? Ele fez, Flávio, posso lhe dizer uma coisa? Eu disse, pode, padre. Aí ele fez, olha, veja só. Eu vi que você colocou e entendo o que você colocou lá. Eu gostaria de talvez dizer até a mesma coisa, mas veja só. Quando a gente fala bem, aí eu me lembrei das propagandas. Ele disse, quando a gente fala bem ou fala mal de algo, a gente está propagando aquilo ali. Aí eu entendi o que ele falou para mim. Desde esse dia, eu nunca mais entrei para curtir, para
fazer crítica disso ou daquilo outro. Por quê? O que eles querem é justamente isso. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Se o mundo cristão católico, aqui eu vou falar para os católicos, se o mundo cristão católico ficasse calado, não falasse nada, não dissesse nada em relação a isso aí, as pessoas não iriam nem tomar conhecimento. Não iriam tomar conhecimento. E o que falta para nós católicos o que falta para nós católicos é usar o cérebro, e as pessoas não estão usando o cérebro. É discutindo por isso, por aquilo outro, aí por que, não sei o que. Alguém já pergunta, questão da tatuagem da abelha na mão. Eu disse, olha, não sei nem o que é, faço de desentendido, não me interessa. Para quê? Sabe qual é o ponto, Flávio? É assim, nós precisamos navegar para as águas mais profundas. Profundas, isso. Nós estamos perdendo tempo com coisa que não vale a pena. Não vale a pena, é verdade. O que você falou é exatamente o que eu disse. Gente, eu não estou preocupado com isso. Isso não vai mudar a minha forma de fazer ou agir. Eu preciso pensar nas famílias católicas que estão com dificuldades em educar seus filhos na religião católica. Eu preciso pensar nas famílias católicas que estão tendo seus lares destruídos porque acreditam em coisas que não são verdadeiras e que não vão trazer felicidade. Isso. Eu preciso focar em testemunhar a partir dos exemplos de vida que eu já tive e que eu posso vir a ter, o que é bom e o que é ruim para as pessoas. Isso. Não dá para a gente perder tempo e ficar discutindo o sexo dos anjos, que não vai nos levar a lugar nenhum. Pois é. Você foi muito feliz. Eu vou ficar preocupado porque o padre A ou o padre B fez uma tatuagem. O que é que isso muda na vida das pessoas, gente? Na minha não muda nada. Não volta nem nada. A relevância que isso tem para nós? Pois é. Vamos discutir aquilo que é interessante. O que é interessante para nós, veja, nós temos casais, falando a partir da Paróquia da Harmonia, nós temos uma quantidade de casais jovens enorme que mudaram para os arredores da nossa paróquia. Eu digo nossa porque ainda me considero, né? Você é de casa. Então, assim, quais os nossos desafios para com esses casais? O que é que eu posso fazer para mostrar a esses casais que viver, né, dentro da igreja, né, no sentido de participar ativamente das coisas da igreja, não vai me trazer prejuízo algum, muito pelo contrário. Isso. Muito pelo contrário. Que não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Que eu preciso... Como é que eu posso fazer de uma forma... uma apresentação para essas famílias da minha paróquia, do que eu tenho de bom, da realidade do bairro que eles estão chegando, daquilo que a gente pode construir a partir daquilo que eles podem colaborar conosco. Então, sabe, o nosso foco precisa ser outro. Eu vou contar uma experiência para vocês, muito rica, que eu tive na minha vida. Eu fui fazer uma visita numa comunidade lá em Paulista, uma comunidade muito pobre, a gente quer construir uma capela lá, e quando cheguei lá, a mulher que me recebeu na casa dela, uma família composta por uma mãe, uma filha, um filho e um neto. Ela não tem marido. Essa casa que me recebeu, ela era feita com lata e papelão. Aquele papelão mais grosso. E dentro da casa, o que mais me impressionou é que quando você andava um pouco dentro da casa, da sala-quarto para a cozinha, tinha um desnível muito grande. Parece que você estava descendo uma barreira, Flávio. Eu fiquei assim, pensando, meu Deus, como é que alguém consegue morar numa situação como essa? São dessa. Essa mulher, ela fez 3 bolos, um diferente do outro, comprou refrigerante, e a preocupação dela era nos falar que tudo aquilo foi feito de uma forma muito limpa, que a gente podia comer sem medo, porque a casa dela estava naquelas circunstâncias, mas era tudo muito bem feito, né? E aquilo eu te confesso que mexeu comigo, Flávio. Assim, como é que alguém com uma pobreza extrema poderia ter colocado tudo para agradar as pessoas que estavam fazendo missão
naquela localidade dela. Assim, que realidade que aquela mulher me apresentava e que eu me senti tão pequeno diante daquilo. Disse, meu Deus, olha que exemplo que essa mulher está dando para cada um de nós no dia de hoje. Veja, ela não tem condições. No entanto, ela acha que a nossa missão lá pode mudar a localidade dela, pode construir algo maravilhoso. Então, por isso que ela fez essa recepção tão grande. A partir daquele dia, eu me juntei com os amigos e eu disse, rapaz, a gente precisa fazer alguma coisa pelaquela mulher. Vamos ajudar, vamos tirar aquela mulher da situação em que ela se encontra. Porque ela é diferente. Ela mostrou, não por causa dos bolos, mas ela mostrou na acolhida dela que ela é capaz de viver valores em que o mundo hoje esqueceu. A viúva do evangelho, né? Da moedinha. A viúva do evangelho, entendeu? Assim, era muito forte aquilo. E esses amigos se juntaram, a gente se juntou, decretou a pandemia, a gente parou um pouco, mas depois a coisa estabilizou um pouquinho, a gente começou lá e começou a todo vapor. Nós conseguimos já fazer a base da casa toda. Essa semana a gente começa a levantar as paredes. Coisa boa. Já conseguimos o telhado da casa dessa mulher. E eu acho que pelo menos a casa dela pronta, levantada, a gente vai conseguir deixar agora. Porque nessas chuvas até um pedaço da casa caiu, a antiga casa dela. Então, o que é que eu quero trazer com esse exemplo? Veja, uma família com uma condição muito pequena, uma condição, sabe, quase que zero, foi capaz de receber outras famílias, capaz de acolher de uma forma tão grande, tão carinhosa, tão afetuosa, que mexeu com todos. Porque essa família demonstrou com atitude, não com a atitude dos bolos, eu digo com a atitude de acolher, eu acho que alguém até colocou isso aí agora, de acolhimento tão grande que esse acolhimento fez com que outras famílias se sensibilizassem com a realidade dela. Veja, isso mesmo. É isso que a gente precisa nos dias de hoje. A gente precisa acolher as famílias de uma forma digna, decente, sem preconceito, sem rótulo, apresentando a igreja como ela é, sem tentar adequar a igreja à realidade do mundo, dizendo que a igreja tem um caminho, que ela oferece um caminho, e que você pode ser feliz nesse caminho. E aí, a partir dessa acolhida, a partir desse abraço que a gente pode oferecer às famílias, a gente consiga fazer algo de mais sublime que o Evangelho nos pede. E esse algo é simplesmente aceitar o outro como nosso irmão. Porque no final de tudo, Flávio, a gente precisa entender que todos nós fazemos parte da mesma família. Nós somos uma única família. A família dos filhos de Deus. Nós somos o resto santo de Israel. Não dá para fugir disso. Dá não, meu irmão. Então, ou a gente assume essa responsabilidade, sabe? E dá a cara para bater e vai à luta, ou a gente não consegue construir o básico na sociedade. Verdade. Né? Então, assim... Eu sempre digo que assim, o que tem estragado a humanidade é o egoísmo. Eu gosto de escutar uma professora de filosofia da Nova Acrópole, né? E ela fala muito sobre essa questão por sinal, é uma das poucas que eu escuto, porque eu vejo coerência naquilo que ela fala. E o que ela fala eu sempre trago muito para a luz do Evangelho, e até ela é de uma linha da onde vem o estoicismo, da onde vem a teologia moral da igreja, né? Então, assim, ela fala muito sobre isso, sobre a questão do egoísmo. O que acaba a humanidade é o egoísmo. Ela falando uma vez sobre a questão da Amazônia. Ela fez, gente, as pessoas estão preocupadas com o desmatamento, mas não têm a coragem de implantar uma árvore na frente da sua casa. Aí ela fala justamente dos meninos que passam fome na África. A pessoa dizer que está preocupado com a menina, tô triste porque fulano na África está com fome. Mentira, não vamos ser hipócritas.
você não está lá para conviver com eles. Né? Então, é o egoísmo que é tão grande hoje nosso, né, que a gente só quer as coisas para a gente. A gente não quer dividir, né? A gente não quer partilhar, a gente não quer doar. Como dizia hoje, né, Santa Teresa de Calcutá, a caridade ela dói. Se não doer, não é caridade. Aí eu volto a essa história dessa senhora e da viúva do Evangelho. Né? A única moeda que aquela mulher tinha, talvez para comprar o pão dela e para o filho, ela foi e colocou lá. Ela mostra a quebra do egoísmo total. E o que falta para nós, eu tenho que me incluir nisso, eu tenho que mudar. Todo dia eu me cobro isso, eu tenho que mudar, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Então, enquanto nós não saímos do nosso egoísmo, porque nós somos egoístas, nós temos 10 pares de calça, para quê? Não é verdade? Então a gente precisa realmente partilhar. Vai doer, isso aqui foi um presente que não interessa. Não serve mais para você, vai ficar de enfeite. É o quê? Troféu? Então, enquanto a gente não sair de nós mesmos para o encontro do próximo, né? E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver um encontro com Deus. Enquanto o homem não tiver um encontro com Deus, ele não sai de si, não. É a partir dessa experiência, sabe, Flávio? Você agora tocou no ponto em que eu quero trazer para a família. Veja, é essa experiência com Deus, é esse encontro com Ele que faz com que você construa um processo de melhora a cada dia. A gente não consegue sair do nada para um tudo, mas a gente consegue, a partir de um processo contínuo, talvez até lento, mas que seja duradouro, a gente consegue construir algo extremamente significativo para a nossa vida e para a vida das pessoas. Quando a gente trata de família, e eu quero entrar no seu ponto, eu preciso esquecer esse egoísmo dentro da minha família. Eu preciso praticar esse amor que eu propago dentro da minha família. Eu preciso entender que os próximos a mim são diferentes de mim. Eu não posso modular as pessoas que estão ao meu lado de acordo com aquilo que eu entendo como correto. É a partir do contraditório, é a partir do diferente, em que eu consigo construir verdadeiras relações. As pessoas não precisam pensar como eu penso, mas elas precisam respeitar o meu pensamento e eu preciso respeitar o delas. O que a gente não pode tentar mudar é aquilo que fala a Santa Igreja. Aí não. Isso não dá para mudar. Mas a partir das nossas relações, nós temos como crescer muito, especialmente dentro das famílias. Falando especificamente da família. Hoje, a gente fala muito de família como igreja doméstica. Tá? O Concílio Vaticano II deixou isso muito claro, família como igreja doméstica. Eu gosto muito de tratar a família, tá? A partir do lar, onde a gente fala de um lar como ponto de chegada e como ponto de partida. Eu acho que a família precisa ser exatamente isso para cada um de nós. Ponto de chegada, por quê? Porque é ali onde eu me abasteço, é ali onde eu vivo a forma de amor mais sublime, é ali onde eu dou os meus primeiros passos no caminho da evangelização, é ali onde eu posso entender o verdadeiro significado de amor. Porque não se enganem, nem eu, nem você, nem ninguém. Quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, é a família que nos acolhe. Isso. É a família que nos recebe. É a família que nos ajuda a superar as dificuldades. Por mais dificuldades e diferenças que nós possamos ter, na hora que a coisa fica difícil, é para a família que a gente corre. Então, esse como ponto de chegada, mas também como ponto de partida. Depois de ter vivido tudo isso, de ter experimentado tudo isso, como disse meu amigo Paiva ali, depois de ter me abastecido com tudo isso, sair para anunciar, sair para viver, sair para testemunhar esse amor, sair para dizer que é possível construir uma família no mundo de hoje com os valores que nunca deveriam ter se perdidos.
Sair para construir uma família e dizer para os filhos que nunca foi tão importante a bênção nos dias de hoje. Talvez até muito mais importante do que fosse no passado. Então, os filhos pedir a bênção aos pais e aos parentes, que uma coisa que ficou esquecida, que importância que isso tem? Por que as coisas boas caíram no desuso? Baseado em quê, meu Deus? Sabe? Por que não pedir mais a bênção? Porque é careta? Sabe? Vamos pensar nas coisas de um outro modo. Construir a partir de significados em que a sociedade acha que não existem mais, mas que, ele está falando em rezar, exatamente, ele, rezar juntos. Significados que a sociedade não reconhece mais, mas que para nós são muito importantes, como, por exemplo, o respeito. Sabe, não dá para conceber um mundo em que os idosos são desrespeitados, Muito. em que os jovens não têm espaço. Sabe, será que foi necessário se fazer uma lei onde os assentos ficassem marcados para os idosos? Que sociedade é essa, meu Deus? Isso. Eu fui educado num tempo em que, quando você via um idoso, você de imediato corria para ajudá-lo. Ajudá-lo. Para ele. Hoje em dia, mesmo tendo lugar marcado, o idoso não tem um lugar para sentar, porque tem alguém jovem sentado nesse lugar. Então, são esses valores que a família precisa construir, resgatar e devolver ao mundo. Porque é a partir deles que a gente anuncia Cristo. Porque na hora que um jovem se levanta e cede o lugar para o idoso, ele está dizendo que ele se preocupa com esse idoso, que ele cuida desse idoso, ele propaga um amor, ele propaga uma verdade de um fim último, que todos nós iremos passar por ela. Felizes aqueles que passarem por ela. A pandemia nos mostrou uma realidade, nos trouxe para um ponto de igualdade, onde pobres e ricos, brancos e negros, cultos e analfabetos foram enterrados numa vala comum, sem direito sequer a um velório. Um velório, isso. Então, que a gente, a partir desses acontecimentos atuais, consiga refletir a família, consiga entender que é essa igreja doméstica que eu vivo, que eu pratico o evangelho, que eu rezo, sabe? Que eu entendo o verdadeiro significado do amor. A partir dessa vivência nessa igreja, eu me torno igreja com capacidade de anunciá-la, de apresentá-la ao mundo, não apenas com palavras, mas com um testemunho de vida. E esse testemunho de vida contagia. Volto para o Atos dos Apóstolos. Vejam como eles se amam. Se amam. É isso que a gente precisa entender, que a família é esse o ponto. É na família que tudo começa. É a família que alimenta a sociedade. É a família que constrói a sociedade. É a família, eu diria, de uma forma simplória, mas verdadeira, que Deus não é solidão. Deus é uma família. É uma comunidade, né? É uma comunidade. É uma comunidade. É uma comunidade. Sabe, eu acho que é esses valores que a gente precisa discutir a partir da família e a partir do matrimônio. É essa graça que o matrimônio nos oferece. Isso. É essa santificação que o matrimônio nos oferece. Se eu conseguir absorver tudo isso, se eu me esforçar para viver tudo isso, se eu me abrir a essa graça, tenho certeza, meu irmão, eu vou santificar a minha família e eu vou ajudar na santificação do mundo, que é o nosso maior desafio como cristão. Anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Eu vejo tem muito... Uma pergunta por aí, viu? Tem, né? Eu vejo muito assim, a questão da educação, né? Da família. Uma coisa que a gente vai percebendo é os filhos vão crescendo. Um filho que chega numa catequese, não sabe rezar uma Ave Maria, uma oração do Santo Anjo, um Pai Nosso. E quando a catequista vai falar isso para os pais, aos pais
vem com 4 pedras na mão, como se diz na história, né? Por que vocês nos ensinam? E as pessoas dizem, não, a primeira igreja é em casa. Se a primeira igreja é em casa, então a responsabilidade dos pais em educar os filhos na fé. Quando você estava falando a questão do casamento, lá atrás, na primeira live, você dá seu sim livre, mas as pessoas esquecem das promessas. Educar os filhos na fé. É a questão do batismo, que a pessoa vem trazer um protestante para ser... Qual é o testemunho de fé cristã, católica, que esse homem vai dar para o filho? Então, a gente começa a ver os erros por aí. Aí a gente encontra um médico mal educado, a gente encontra um advogado mal educado, pagão, aí a gente pergunta, a gente diz, que homem desse jeito? Opa, vamos lá. Tudo bem que ele deve ter a culpa dele, mas como foi a formação dele? Aí a pessoa diz, não, ele passou por uma faculdade. Faculdade não ensina valores cristãos. Eu passei por uma faculdade. E ela não tem valores cristãos. Pelo contrário, se ela puder arrancar os valores cristãos, ela arranca. Eu senti isso na pele dentro de uma sala de aula. Né? Ao ponto de, às vezes, eu bater de frente e os colegas de faculdade ficavam me cotovelando. O professor vai ter reprovado. Se bem reprovar, por quê? Porque ele está falando inverdades, querendo impor aquilo que ele acha que é para cima daquilo que eu acredito. Não, ele está aqui para dar aula de administração, não de teologia. Teologia eu já sei, um pouquinho, mas eu já sei. Então, as pessoas têm que observar isso, que tudo começou lá quando criança, com papai e mamãe, que não ensinou a rezar, que não deu os puxavão de orelha que era para ter dado, no bom sentido. A gente não está falando aqui de espancamento, não. Vai dar um puxãozinho de orelha, colocar sentado ali um minutinho para reflexão, né? Ensinar tudo isso, esses valores que hoje está perdido. Eu digo porque eu já vi pessoas até de igreja que não ensinam nem os filhos a rezar em casa. Eu estava numa palestra em 94, numa formação com o senhor Jonas. Ele falou um negócio que eu vi casais se levantarem desesperados porque caiu a ficha. Pessoas que estavam na igreja, mas que não estavam investindo, vamos dizer assim, na vida cristã dos seus filhos. Estava investindo na questão financeira, de uma faculdade, isso, aquilo, outro, que é importante. Eu sempre digo, nós precisamos de bons médicos, bons advogados, bons engenheiros, que tenham valores cristãos. Para quê? Para defender a igreja? Não. Para que se trate melhor as pessoas, porque senão a gente vai estar arruinado, Diácono. Sem dúvida. Tem uma historinha que se conta muito, e eu gosto de contar muito ela para a Zuene. Zuene foi catequista há muito tempo. E sempre que alguém questionava, eu dizia, Zuene, fale para a família que eles tiveram 8 anos para ensinar o filho a oração. Não conseguiram, mas a catequese tem que ensinar em 3 meses. 3 meses. É impossível isso. Você tocou num ponto muito importante, sabe, Flávio? Quando eu falo em família como o local onde a gente constrói uma sociedade e transforma a sociedade, é exatamente por isso, sabe? Eu só consigo entregar bons frutos para a sociedade se eu conseguir boas sementes, cultivar essas sementes para que elas deem bons frutos. Então, eu acho que esse é o X da questão. No mundo em que a família tem perdido, eu não vou dizer espaço, eu não acho, repito, para aqueles que entraram agora, o censo de 2010 aponta que 87,2% das famílias do Brasil são constituídas por grau de parentesco. Tem 2 ou mais pessoas parentes nessa família. As famílias construídas por afetividade, casais, né, homossexuais, sejam eles masculinos ou femininos, enfim, as outras famílias que não têm esse laço de parentesco, constituem 0,7%. Menos de 1% dos lares no Brasil. 12,1% das famílias dos lares são feitos por uma só pessoa, constituídos por uma só pessoa. Então, é um dado que nos enche de preocupação por conta do desafio.
o desafio nosso é grande. Como cristão, e aí, independente de ser ordenado ou não, sabe? Como filho de Deus, como participante dessa família, você é convidado a ser um discípulo missionário nessa questão. Mas não com censuras, com misericórdia, Isso. mas com conhecimento da doutrina e com testemunho de vida. Exato. Se você não fizer isso, se você não conseguir levar isso à sociedade, se você não conseguir apresentar os verdadeiros valores cristãos que devem começar a partir de você, fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, eu acho que a Semana da Família é uma semana extremamente proveitosa nesse sentido. Ela nos chama à reflexão. Eu acho que é importantíssimo esse parar. O evangelho de domingo é um evangelho perfeito para isso, né? Pedro, né, que caminha pede para caminhar sobre as águas, né? E Jesus Pedro diz para Jesus, né? Se és tu, diga que eu ande sobre as águas. E Pedro vai e ele diz, né? Homem de pouca fé, por que duvidastes? E na barca ele diz para os seus, coragem, né? Sou eu. Então, tudo isso é muito bonito, esse contexto. Mas eu estou dizendo isso para lembrar de um detalhe. Antes que tudo isso acontecesse, Jesus tinha subido ao monte para orar. Para orar. E lá de cima, o que ele viu foi uma tempestade forte, balançando o barco. A metáfora que eu quero fazer é o seguinte: nós temos sempre Jesus lá em cima. Sempre. Lá em cima de uma forma, né, de falar. Temos sempre Jesus muito próximo de nós. E nesse mar da vida, né, eu considero a igreja como um barco. E ela vai balançar aqui, vai balançar ali, porque as dificuldades do mundo moderno são muito grandes. O que a gente precisa entender é que quem segura essa igreja, quem faz essa igreja caminhar, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não erra. Isso. E se eu quero para poder viver, sabe, com consciência aquilo que me é pedido. A hora avança, Flávio. Eu acho que a gente já demorou demais. O povo já deve estar com raiva de mim. Não, tô com você, tô com o senhor aí. O que o senhor quiser chegarmos no final, a gente chega no final. Que live demorada é essa? Mas assim, para encerrar, eu queria deixar essa mensagem para todos nós, sabe? Vamos tentar, a partir das nossas famílias, e eu sei que nós temos muitas, mas muitas mesmo. O meu testemunho é sempre o seguinte, Flávio: a quantidade de pessoas no mundo boas é infinitamente maior do que as pessoas que não são. Então, isso. Eu confio sempre no mundo melhor, porque a quantidade de pessoas boas que eu conheço é infinitamente maior do que as pessoas que não são tão boas. Então, a partir disso, a partir dessa linha de raciocínio, o que eu queria dizer é que a gente precisa refletir as nossas famílias. E a partir dessa reflexão, entender o que é que eu posso levar de contribuição na construção de uma sociedade melhor e mais justa. Uma sociedade, como você bem citou aí, com menos egoísmo. A gente, às vezes, não precisa de muito para ser feliz. A gente pode ser feliz com menos, sabe, Flávio? A gente não precisa construir uma sociedade onde eu dou a partir daquilo que me sobra. Eu preciso partilhar o que eu tenho e não dar aquilo que me sobra. Dar o que me sobra não é partilha. Não. Não é partilha. Então, a gente precisa, dentro das nossas famílias, construir o reino. Sabe? Trazer um pedacinho do céu para dentro dos nossos lares. E aí, com esse pedacinho do céu dentro dos nossos lares, a gente vai levando esse céu para as outras famílias. A gente vai levando esse céu para a sociedade. Agora, tudo isso, sem esquecer, é na casa de Deus, é na igreja, é nos seus ensinamentos que eu posso nortear o meu caminho. Atravessar o mar da vida sem estar no barco que é a igreja
eu lhe confesso que as tempestades serão muito mais duras e muito mais difíceis. Verdade. Portanto, o meu conselho é: nos aproximemos da igreja. Nos ajudemos a construir uma igreja melhor, mais solidária, mais fraterna. Uma igreja acolhedora. Uma igreja que receba a todos sem distinção. Que não fique fazendo comparativos. Uma igreja que não olhe para o diferente e o trate com desigualdade. Que mostre o caminho, né, o caminho do Cristo, sem, contudo, desprezar ninguém, sem, contudo, menosprezar ninguém, sem, uma igreja onde o amor, aquele amor de Cristo, aquele amor que tudo espera, tudo suporta, aquele amor caridoso, aquele amor que transborda, seja o nosso espírito. Isso, especialmente, no que diz respeito a acolher. Sem uma acolhida verdadeira, fraterna, a gente fica muito distante de anunciar o reino e fica muito distante de construir uma sociedade melhor dentro da nossa própria família. Verdade, Diácono. Tá bom, meu amigo? Tá bom. Já passou, todos os horários, peço desculpas. Mas foi ótimo. Ótimo. Conversar com vocês. Estou sempre à disposição. Todo mundo sabe do meu carinho por Casa Amarela, todo mundo sabe do meu amor pela Igreja da Harmonia, do meu agradecimento ao padre Adriano Tenório, que é uma pessoa que me ajudou muito, né, junto com o padre Josivan, nessa caminhada diaconal. E peço a vocês uma única coisa: rezem por mim. Rezem para que eu seja um instrumento. É só isso que eu quero ser. É um instrumento. Eu quero anunciar o reino com a minha vida, anunciar a igreja com a verdade, com respeito pelas pessoas, tentando, da forma melhor possível, ser uma pessoa que carrega Deus consigo e que quer levar esse Deus para todos os outros. O meu único sentimento é esse. Servir. Amém. Tá bom, amém, Diácono. Eu agradeço em nome da Pastoral Familiar, né? Para mim foi uma alegria. Eu confesso que a gente tinha falado tudo essa semana, né? Olha, terça-feira é você e o Diácono Rony, né? Aí eu já estava deitado aqui, aí a Luciana fez: tu preparasse alguma coisa para hoje à noite? Eu disse: preguei. Ela fez a live de hoje à noite. Eu disse: mas que live? Não é Diácono Rony com outra pessoa? Eu disse: é com você. Eu disse: eita, que a idade está chegando e eu estou esquecendo das coisas. Mas assim que é bom. Porque a gente conversou. Eu não gosto muito do ensinamento, sabe? Eu acho que ali, na igreja, pregando, eu preciso ser um ensinamento. Aqui a gente conversa, a gente troca experiência de vida. A gente se alimenta da fé dos irmãos para seguir na caminhada. Eu gosto disso mesmo. Então, para mim foi uma alegria muito grande, né? E lhe agradeço mais uma vez em nome da Pastoral Familiar, né? Do Padre Adriano, que está aí nos ouvindo e nos vendo, né? Nos escutando. Se a gente errou alguma coisa, depois ele pode puxar o nosso reino, não tem bronca nenhuma. Também, viu, padre? Então, assim, agradeço muito de coração, né? Queremos lhe incomodar em outras oportunidades, né? Não só pela live Pastoral Familiar, mas uma que Luciana sempre faz aqui, e sempre traz um convidado para falar sobre algum tema. Então, a gente já sabe o caminho, vai ficar lhe perturbando dentro das suas possibilidades. Fique tranquilo, então, fique tranquilo. Lhe agradeço muito, Diácono, por essa partilha. Foi a primeira vez que a gente conversou quase 1 hora, quase 2 horas junto, né? Nunca tinha tido essa oportunidade. Estou muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Né? E que tome conta lá da minha terra natal, paulista. Rapaz, coisa boa. Que eu praticamente fui de lá. Eu sou um felizardo. O bom Deus é muito generoso comigo. Eu fui muito bem acolhido, muito bem tratado na Igreja da Harmonia. E tenho sido muito acolhido, muito bem tratado lá em Paulista. Assim, Deus é muito bondoso comigo. Aliás, o povo de Deus é muito bondoso. É bom, o povo de Deus é bom mesmo. Verdade. E aí fica uma frase que o padre Adriano Chagas tem dito lá, que eu gosto muito dela. Quem faz um padre, um diácono, é o povo. Isso. E o padre e o diácono têm a obrigação também de ajudar e de construir esse povo. É essa relação afetiva que faz com que a gente caminhe juntos e que essa convivência seja cada vez melhor. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E vamos caminhar. Agradeço também. Tá bom? Dê sua bênção para nós.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Anunciai o Senhor com vossas vidas. Vamos todos nos recolher na paz do Senhor e acordar na certeza de que Ele caminha sempre conosco. Graças a Deus. Mais uma Amém, vez, irmão. muito obrigado, Diácono. Boa noite, um grande abraço. Amém. Tchau.